verdade de falsos profetas que se infiltram dentro da igreja. E nessa manhã eu quero convidá-los a olhar para a sua carta de Timóteo. Vamos lá para a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, e vamos meditar nesse breve tempo que temos acerca desta verdade, acerca da realidade de que os falsos mestres, eles se infiltram. Os falsos mestres, eles têm por objetivo desvirtuar da sã doutrina. Os falsos mestres jamais colaboram para a edificação saudável da igreja. Pelo contrário, eles agem para que a igreja caia na palavra, caia em pecado, caia em rebelião contra Deus. Então, esta é a nossa quinta mensagem dessa série que nós estamos trabalhando pela manhã. Os irmãos se lembram que no domingo passado nós falamos que Deus ele cumpre a sua promessa. E o fato do cumprimento da palavra de Deus e que Deus cumpre a sua palavra, o fato de Deus cumprir a sua palavra, isso nos motiva a persistir, ok? Então isso é muito importante. Deus ele cumpriu a sua palavra em Cristo, cumpriu a sua palavra em Paulo e cumpriu a sua palavra em Timóteo, e cumpre também nós hoje. E nessa manhã vamos observar isso. Quando nós olhamos no capítulo 14, capítulo 2, versículo 14, até o versículo 26, o apóstolo Paulo está tratando acerca dos falsos mestres e seus ensinos. Mas hoje nós veremos até o versículo 19, mas nós vamos perceber que existe aí um contraste. Tá? Então vamos ler e a leitura vamos orar meditando a palavra. Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos lá. Pai, obrigado porque nessa manhã já lemos a Tua palavra, reconhecemos a Tua presença em nosso meio, reconhecemos que Tu és um Deus, ó Pai amado, que está de uma maneira soberana, absoluta, Pai amado, em todos os lugares onde quer que nós estejamos ou não. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por Tua graça, por Tua bondade, e que Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração da Sua igreja nesse momento, nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem que vocês estão vendo já no boletim é: o Senhor conhece os seus, ok? Quando nós falamos de falsos ensinos, falsos profetas e o ensinamento verdadeiro da palavra, nem sempre nós conseguiremos distinguir, nem sempre numa primeira observada, numa primeira audição, nós conseguimos perceber um ensino que seja errado. Muitas vezes o erro ele vem de maneira tão camuflada, tão imperceptível, que podemos dizer que 99% é verdade e 5% é um desvirtuamento. Mas, embora nós não percebamos no primeiro momento, Deus ele conhece quem são os seus. Essa é a grande certeza que nós podemos ter. Embora muitas das vezes possamos ter algum tipo de incerteza, Deus não. Deus ele conhece. Deus ele sabe verdadeiramente quem são aqueles que ensinam corretamente Sua palavra, quem são aqueles que desvirtuam aqueles que ouvem a Sua palavra. Então, vamos observar uma questão importante: o quanto que um falso ensino ele pode ser extremamente prejudicial na sua vida. O ensino errado da Bíblia.
O ensino errado da Bíblia pode levar pessoas a crerem naquilo que é exatamente contrário à vontade de Deus. Por exemplo, há pessoas que legitimam em detrimento da liberdade cristã e não há erro algum, não há problema algum entre o jovem ter uma vida sexual ativa antes do casamento. Desde que ele ama a pessoa, desde que ele gosta da pessoa, desde que existe um comprometimento, um relacionamento, não há nenhum erro na relação. É isso que a palavra de Deus diz. Um outro exemplo que podemos usar quanto a falsos ensinos que entram na igreja, aqueles ensinos que dizem que se você não for uma pessoa que caminha cumprindo regras da igreja, submetendo as normas da igreja, você perderá a sua salvação. Sua salvação depende de obediência a regras. Você já ouviu isso, né? Com certeza. Falsos ensinos, eles são extremamente danosos. Falsos ensinos conduzem pessoas ao distanciamento da palavra de Deus. E o que Timóteo está lidando aqui em Éfeso, uma igreja muito forte, uma igreja muito operosa, mas uma igreja que havia falsos mestres desvirtuando a fé daqueles irmãos, desvirtuando os olhos deles, tirando os olhos de Cristo e colocando para outras situações. Vamos olhar para o versículo 14 e 15. Olha aí, vamos observar esse contraste que Paulo faz. Paulo vai apresentar aqui, primeiramente, qual é a característica daquele que é fiel ao obreiro e aquele que ensina a verdade, ok? Olha o versículo 14 e 15. Paulo diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O primeiro fato aqui interessante é que um falso profeta, um falso mestre, aquele que ensina falsos ensinos, ele sempre tem uma grande tendência a provocar discussões que geram a incredulidade, a provocar discussões que geram dúvidas quanto àquilo que a palavra de Deus diz. Tentam apresentar outras perspectivas, outras maneiras de encarar o texto, que é contrário ao ensinamento bíblico. É importante percebermos, irmãos, que Paulo vai dizer no versículo 14, muito claramente: evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Quantas pessoas já perderam a amizade, perderam relacionamentos por defender posicionamentos bíblicos ou teológicos que não são coerentes, que não são corretos e caminharam fazendo com que outros também se afastassem do Evangelho. Observar aqui no versículo 15, Paulo vai falar o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não teve que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar bem é bem interessante. Os irmãos se lembram daqueles bancos que nós tínhamos aqui, aqueles bancos de madeira. Eu, o Marcos e o Lucas tivemos uma tarefa maravilhosa, que foi preparar a nossa nova estante de livros no gabinete. Mas só que eu não tenho nenhuma prática com isso. Peguei a maquita do Tito e fui cortando as madeiras. É isso. O Tito me explicou como é que se usava os quadros, mas eu não usei corretamente os quadros. Cortei as madeiras. Mas depois que está cortado, já era. Não tem o que fazer. E alguns cortes eram bem tortos e fora de esquadro. Na hora em que eu, Marcos e Lucas fomos montar, tivemos um grande trabalho, não foi? E alguns encaixes não ficaram adequados, ficaram imperfeitos. O corte foi errado. O corte foi torto. O corte não permitiu com que as madeiras se encaixassem perfeitamente. Mas graças a Deus pelo Marcos e Lucas, que resolveram esse problema. Eu criei esse problema, eles resolveram. Quando nós cortamos de uma maneira errada, as peças não vão se encaixar corretamente. E quando Paulo fala a Timóteo sobre maneja bem, o manejar bem significa cortar direito. Quando você corta corretamente, as peças vão se encaixar adequadamente. Então,
É interessante lembrarmos que a profissão de Paulo, qual que era? Fazer tendas. Paulo, para sobreviver, ele fazia tendas, então tinha que cortar o couro do animal. E ele sabia a importância de um corte correto, de um corte reto, para que, quando fosse feito as uniões, as costuras, não houvesse o comprometimento da tenda que estava sendo ali construída, sendo fabricada. Por isso, irmãos, assim como é importante cortar uma madeira, cortar um couro de animal, muito mais importante, necessário é que saibamos cortar corretamente a palavra de Deus. Essa é a ideia, fazer um corte direito, sabemos examinar adequadamente, corretamente a palavra. Manejar bem, então, significa saber partir direito a palavra de Deus, saber o estudo correto da palavra, expor a palavra, manusear a palavra, não somente saber abrir as páginas da palavra, mas saber o que esse texto está nos dizendo, está nos ensinando. Um falso mestre, ele não maneja bem a palavra, ele usa da palavra, ele extrai princípios, mas desvirtuam segundo os seus próprios interesses. Mais à frente nós vamos perceber que a igreja de Éfeso era uma igreja que havia muitos problemas, muitos crentes difíceis, mas isso aí vai ficar um pouco para frente. Agora olha o versículo 16 e 18. Olha aí, versículo 16 e 18. Ele fala o quê? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Você nunca vai ver uma pessoa que tem a sua fé baseada em falsos ensinos tendo consistência no relacionamento com Deus. Uma pessoa que tem uma fé desvirtuada, baseada em doutrinas humanas e negligencia a palavra de Deus, ela é inconstante em seus caminhos. Ela não tem solidez, ela não tem raízes profundas. Uma característica de pessoas que têm sido levadas por falsos ensinos é uma característica de pessoas que estão sempre atrás de um movimento novo, sempre atrás de uma experiência nova, sempre atrás de algo para acalentar a ansiedade do seu coração. Isso é uma questão muito séria, porque o falso ensino, ele não traz segurança e a consistência que a palavra de Deus traz. Uma pessoa que está firmada na palavra, ela se assenta, ela descansa, ela sabe que o solo ao qual está é um solo rochoso, é um solo seguro, e não gera as discussões que trazem o afastamento do relacionamento com Deus. Olha o versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, assemelhando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. É importante perceber, queridos, porque havia dentro da igreja de Éfeso aqueles que diziam que, olha, se você já crê em Jesus, se você já é salvo, você já é ressurreto, você pode viver a vida como você bem entender. Você pode praticar qualquer tipo de ação, você pode, não existe a ideia de a punição, o erro, a consequência do pecado, já está tudo resolvido. Então tenhamos uma vida como bem queremos, como bem entendemos. Não existe pecado, não existe erro. Pervertendo a fé de alguns, fazendo com que as pessoas entendessem que bastasse crer em Jesus, não importava as decisões éticas e morais que as pessoas tomavam. Enquanto que isso é muito similar aos tempos de hoje. Há muitas pessoas que entendem que o simples fato de crer em Jesus não implica numa vida de obediência à palavra de Deus, mas as pessoas podem viver e agir como bem querem, sem medir as consequências de suas ações. E a igreja em Éfeso estava dando ouvido a esses falsos mestres, ela estava se desvirtuando, ela estava sendo fortemente influenciada por essas teorias comprometivas e especulativas, e o seu efeito é devastador. Imagina, Joyce, você começa a aprender a palavra de Deus, aí começam a chegar pessoas sobre e falar, mas Joyce, não é por aí, não é bem desse jeito, para com isso, você não precisa de relacionamento com Deus, com Jesus, você não precisa de Bíblia, você não precisa de escola bíblica, como é que você vai ficar?
Sim. E isso pode influenciar para o quê? Se afastar. Não influencia para se afastar? Quantas vezes pessoas têm sido influenciadas a afastarem-se? A não seguir aquilo que a palavra de Deus diz, porque ensinos errados têm sido passados. E uma outra questão que nós olhamos aqui é o seguinte: os falsos obreiros, os falsos ensinos, sempre afastarão as pessoas da fé verdadeira. O falso ensino, ele sempre vai incentivar as pessoas a permanecerem na prática do pecado. Os falsos ensinos, eles sempre irão diminuir a importância da igreja, da comunhão, a importância de estarmos juntos. Os falsos ensinos nos mostram que basta você crer, basta você entender o seu próprio modo e está tudo bem. Isso é um problema muito sério. Vivemos tempos como esse, né, irmãos? Quando nós olhamos para a realidade dos desigrejados, pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não querem nada com a igreja de Jesus. Dizem que creem em Jesus, mas não querem nada com o povo de Deus, não querem nada com a palavra de Deus. Isso aí é uma baita de uma incoerência, baita de um desvirtuamento. Olha o versículo 19. O versículo 19 fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Mostrando exatamente o que? Embora para nós, em algum momento, possamos ficar em dúvida quanto ao verdadeiro ou falso ensino, por alguns momentos havia uma semelhança inicial, mas Deus sabe distinguir. Deus conhece quem são aqueles que seguem fielmente a sua palavra. Agora, a palavra de Deus, ela sempre prevalecerá. Ela sempre será exaltada mediante ensinos errados. Não pensemos nós que a palavra de Deus ela está para ser escondida, ou ela é enfraquecida, ou ela é impotente. Não, de maneira alguma. A palavra de Deus é totalmente suficiente e capaz de mostrar a sua verdade, a sua relevância. E aqui, quando Paulo diz isso, ele está mencionando aquele episódio lá em Números, quando Corá, Datã, Abirão se rebelam contra a liderança de Moisés. Sabe aquela passagem que é uma rebelião lá em Números 16? Ali Deus está mostrando para Moisés, em toda a ação que ele toma, que Deus conhece quem era os seus. E nós precisamos ver, irmãos, o nosso modelo, o nosso exemplo, a pessoa pela qual devemos pautar o verdadeiro ensinamento é aquilo que Jesus, nosso Senhor, diz, aquilo que os apóstolos disseram. Então qual é a questão? Tome cuidado, fique ligado, fique esperto. Por quê? Hoje você tem sido bombardeado com vários ensinos. Quando você pega o WhatsApp, você pega o Facebook, você pega a internet, o YouTube, você vê de tudo. Você tem coisas muito boas da Bíblia e coisas muito ruins que desvirtuam a Bíblia. Então, não seja uma pessoa ingênua, achando que basta ouvir alguém falando de Deus, sobre Deus, acerca de Deus, que isso está correto. Seja crítico. Seja uma pessoa que confronte o que você está ouvindo com a palavra. Faça uma peneira no seu Facebook, faça uma peneira nos vídeos que você recebe no WhatsApp, e não vai achando que só porque menciona alguma coisa de Deus, que é de Deus. Nós temos que estar muito atentos a isso. Então, nós temos hoje vários sites, várias mídias que são confiáveis, que vocês podem realmente acessar e pegar um bom conteúdo, mas não estejamos atentos, porque mais do que nunca na história, os falsos ensinos têm sido propagados de maneira muito forte. E se nós não vigiarmos, a gente começa a dar ouvido à comida de porco, a gente começa a dar ouvido a estrume e começa a alimentar nossa fé com estrume. Então fiquemos muito atentos, muito ligados, porque sabemos que estrume, lavagem, comida azeda não presta, só destrói. E os nossos ensinos são assim. Então fique atento. E graças a Deus que aqui na nossa igreja você tem a confiança de receber a comida de Deus, né, a palavra de Deus de maneira bem correta. Então vamos orar. Para convidar as mãos a fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Examine o que você tem aprendido, seja crítico e
que não aceite tudo só porque você está ouvindo alguém falando que é de Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento de estarmos juntos. Obrigado por podermos compartilhar um pouco da Tua Palavra. Ó Deus, que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos o conhecimento da Tua Palavra para separar o que não presta daquilo que presta. Que sejamos, ó Pai amado, crentes como os bereanos, ó Deus, que sabiam realmente distinguir a verdade do erro. Ó Deus, obrigado, Deus, porque Tu tens cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a provisão diária, e que agora o momento de estudo, o momento de meditação da Sua Palavra seja muito enriquecedor. Obrigado, Deus, abençoe os professores, tudo quanto teremos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe. Boa escola.